Aleluia! Mais um devocional e esse aqui é um dos grandes. Todos bem? Todos tranquilos? Se assentem, peguem o melhor lugar, o melhor momento. Hoje a gente vai fazer o primeiro estudo do ano. Pois é, time. Para quem que é esse estudo, né? Para as pessoas que são novas na fé, para pessoas que querem buscar mais conhecimento, que precisa saber como tomar boas decisões, entender de essência espiritual, tudo isso. E a gente dividiu em duas partes muito boas. A primeira parte vai ser sobre fundamento e clareza. A segunda parte vai ser sobre a parte de maturidade, prática, fortalecimento. Mas se você não entender fundamento e base com clareza, não tem como seguir na segunda parte. Então a gente vai começar por aqui. Esse estudo vai ficar disponível lá na comunidade. E todo dia 7 nós teremos um estudo, um aulão de 2 partes, provavelmente, para que tenhamos mais intimidade. Amém? Então, o nosso primeiro tema foi muito pedido e ele é sobre discernimento. O discernimento espiritual, como o próprio nome já diz, não é o seu discernimento do dia a dia. Não é o seu discernimento que você bate o olho e é isso. Não. Porque se fosse, isso seria discernimento humano, né? Então aqui dentro, hoje a gente vai mergulhar em informações que Jesus ele tinha para nos dar. E ao longo da Bíblia também tem, né? Boa tarde, minhas pessoas que chegaram agora. Eu, como não sou uma pessoa normal, vou começar por aqui. Por quê? Ditando aqui no nosso princípio do estudo, a gente vai falar que para que serve o discernimento, né? Por que eu tenho ele? Como que eu vou fazer? Ele é para ver o caminho de forma clara. Ver o caminho de forma clara talvez não faça sentido para uma pessoa comum, e ao longo do devocional você vai perceber isso. Mas lá em Salmos, naqueles salmos gigantescos, e já é o primeiro dever de casa para você, ler aquele salmo, você percebe que lá no meio do salmo, lá no 105, fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na sequência, ele também fala que ele vai cumprir o que ele promete, ele vai seguir os mandamentos. Então, se você só lê uma parte do salmo perdida, não faz tanto sentido. E você não vai cumprir aquilo. Então, aqui você vai perceber que, ao longo do devocional, é como se fosse uma lanterna para você. Você sabe o que tem na frente do seu caminho escuro? Não sabe. Mas você vai aprender que você precisa da lanterna. E a lanterna é a palavra. Amém? Então, hoje o foco é você parar de se perder. Eu sei que ao longo dos nossos devocionais, o que a gente percebe aqui, tá? Pessoas perdidas, pessoas sem norte. Tá aqui. Não. Esse aqui é o mesmo. E aí a gente entra aqui no nosso momento mais espiritualizado, falando o seguinte: se você não vive e não mergulha na palavra da forma correta, você sempre vai sair da sua igreja, desacreditar de Deus, você sempre vai romantizar a sua vida espiritual. Aqui, se você é novo, você percebe, se você é novo aqui, só pra vocês saberem, prazer, eu sou a Jéssica. Quando você vem pra cá, você não vai ser anestesiado, tá? O que é o anestesiado da palavra?
é aquela pessoa que vem buscar um refrigério, vem buscar um unguento, sabe? Você tá em pecado, você tá desmotivado, você tá desacreditado, e aí você busca alguém para te fornecer um fast food espiritual. Que é o quê? Alguém que te fale que vai dar certo, alguém que te ore por você, alguém que fale que você vai conseguir. Quando você tem discernimento, você para de buscar isso. Você começa a se olhar e começa a vir para você, mesmo dentro de você, sem precisar do irmãozinho, porque eu acho que o irmão tem mais fé que eu, porque eu acho que ele é mais perto de Deus do que eu. Como se Jesus tivesse se sacrificado na cruz por ele, porque ele faz as coisas que você deveria fazer, sabe? Aquele, ora por mim, preciso de uma oração, preciso de ajuda, sabe? Não é como se fosse um apoio. Nós, irmãos, em comunhão, em congregação, para vocês entenderem o que é uma igreja, né? E a gente não cita a igreja nenhuma aqui, é que igreja e comunhão entre os irmãos é apoio. Só que hoje você sobrecarrega os outros com a sua falta de discernimento. E a gente percebe nisso na fraqueza espiritual. Ontem o nosso devocional... Cadê meu caderno? Tá lá guardado. O meu devocional de ontem, para vocês darem uma olhadinha no feed aqui, foi sobre a anemia espiritual que você vive todos os dias. Você não busca a palavra, você não ora, você não tá em comunhão, você só blasfema, você começa a reclamar de tudo. Tudo é ruim pra você, tudo é um tempo ruim na sua vida. Você é um coitado. Você é uma vítima que tá doente porque você mesmo não buscou a palavra. Mas você gosta muito de falar que vai na igreja, que você é evangélico, que... Nossa, essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Como se você não fosse uma das pessoas que está fazendo exatamente a mesma coisa. E aí, essa é a cegueira maior que tem dentro das igrejas. É ela ver o pecado do outro enquanto se deita no seu próprio pecado. Todo mundo tem um pecado. Geralmente, nós temos os nossos pecados de estimação que eu normalizei porque eu quero viver com eles, quero conviver com eles. E sabe por que eu normalizei? Porque as pessoas à minha volta também têm o mesmo pecado. Então é normal, poxa, mas a minha amiga X, meu amigo X, meu esposo fazem isso. Então não deve ser tão ruim. Claro que é ruim, gente. Você só tá se enganando, passando uma xilocaína num machucado pra você ficar apertando. Não tô sentindo dor. Claro, você tá anestesiado. E é a sua falta de discernimento espiritual que tá te anestesiando. Por quê? Quando você tem discernimento físico, tá? Prestem atenção a diferença que a gente vai saber aqui nesse lado. Quando você tá no seu discernimento físico, que tenho conhecimento da palavra, tenho experiência, faço terapia, sou super consciente das coisas que eu tô errando, que eu tô acertando, que eu deveria estar fazendo, porém não faço. Entende? Isso é o discernimento físico. Você consegue visualizar os seus erros, mas você não somatiza ele com outros problemas que você tem. Porque você não tem fundamento e nem clareza sobre o que é isso. E isso só se acontece, só se busca mesmo no espiritual. Então, bem-vindos a esse estudo. E o estudo começa para você saber o que é. O que é o discernimento espiritual. E o que não é. Às vezes, você saber o que não te livra de você cair no não. Do que não é discernimento espiritual. Então, primeiro que a gente fala aqui, que é a sua capacidade de perceber o quê? As suas escolhas na mente do Senhor. Sabe quando a gente tá fazendo um mapeamento? Essa semana eu tô fazendo muito estudos de negócio com os clientes e aí vou dar um exemplo bem humano, tá? Não confundam. Ele vem, me traz o diagnóstico da empresa dele, fala o que ele tá vendo, olha só,
fala o que ele tá vendo da empresa dele e o sonho, o desejo que ele tem, e eu vou com a minha visão macro, que é muito maior, eu sei de coisas lá do futuro, para falar para ele, olha, isso aqui precisa ser alinhado, isso aqui precisa ser pensado, e ele, nossa, mas eu nunca olhei por esse lado. Sim, porque você está usando a sua visão leiga sobre algo que eu sou especialista. E aí você tem que ter maturidade, que depois vocês vão aprender na segunda parte, para escutar a palavra de quem tem mais experiência que você. Quem que tem mais experiência que você além de Deus? Isso é o discernimento espiritual. É você entender que não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. Hoje de manhã sentei com a parte de vendas aqui da empresa, a gente estava conversando, e eu falei, olha, antes da gente iniciar, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, não é porque a gente é crente que nós vamos romantizar as coisas que nós deixamos de fazer. Não é porque nós somos da parte mais espiritual e empresarial, que é como a gente sempre conversa, né? Que eu vou deixar de assumir as consequências das coisas que eu fiz. E aí você percebe que lá na frente, já tô dando um spoiler, tá? Que é vontade de Deus isso. Não, é o seu mau posicionamento. É você deixar ultrapassar todos os limites que você deveria estar impondo ali. É deixar as pessoas verem que você é um tipo de pessoa que você não quer ser vista assim. Então, você entende que para discernir isso, você tem que deixar Deus tomar as decisões por você. E você cumprir aquilo que você prometeu com Deus. Então, você não vai usar emoções, você não vai ter pressão, ou então aquela aparência de parecer crente, sabe? Quando você entra no mundo espiritual e você começa a querer ser uma pessoa mais espiritual e não uma pessoa religiosa, você começa a olhar mais para Jesus e menos para a placa que você está congregando. Ah, mas esse irmão, ele prega assim. Ah, essa irmã canta assim. Esse irmão, ele tá sempre chorando no culto. Esse irmão, ele ora em línguas, ele faz isso, faz aquilo. Como se aquilo ali fosse imposto para você. Não é você, é uma aparência. Você não pode viver de aparência. Você tem que viver em intimidade. E lá em 1 Coríntios, ele fala que o homem comum não reconhece a sua vida espiritual. Por quê? Como eu disse, você olha para aquilo, por exemplo, você olha para essa garrafa aqui de água, com água dentro, e vai falar que essa água vai matar a sua sede. Você tá errado? Não. Aí vem Jesus, na sua passagem bíblica, falando, você tá bebendo dessa água, dessa fonte, e vai voltar a sentir sede. Mas se você beber da minha fonte, jamais sentirá sede. Novamente. Tipo assim, o que significa isso? Vocês entendem por que as pessoas não conseguem ler a Bíblia? Porque a parte humana está ligada na leitura e não é espiritual. Jesus está te falando que se você escolher ser cristão, escolher seguir os caminhos dele, você nunca mais vai sentir necessidades que sejam só da carne, porque o espírito está completo. Você não consegue fazer um jejum porque diz que morre de fome ficando 10 horas sem comer. É a sua carne. Quando você está no seu modo espiritual, aquilo é ok, tá tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo. Porque o seu modo espiritual, lá em 1 Coríntios, te fala isso. Tem coisas que a gente só entende com o modo espiritual ligado. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não aceita de jeito nenhum, mas que se você tivesse com seus olhos espirituais abertos, você falaria, eu consegui discernir isso aqui. Não é isso que eu tô vendo, é outra coisa. Só que isso, pra você entender, não é intuição. Não é tipo assim, tive um estalo e agora sim, eu tava sentindo isso. Não.
Não é aquele sentimento forte, sabe? Tipo assim, nossa, tive uma coisa assim diferente. Não, não é isso. E também não é o teu medo disfarçado de prudência, sabe? Não vou porque, né? Tá escrito na Bíblia que a gente não pode fazer isso. Não é sobre sua opinião pessoal, o seu achismo. O discernimento é uma sensibilidade sobrenatural que se alinha à palavra de Deus. Quando você começa a ver um cerco à sua volta, que as pessoas estão te cercando e você tá vendo as pessoas te cercando, querendo fazer maldade, você lembra de José. Você lembra que José foi um homem com sonhos e que nesses sonhos ele tinha o discernimento das coisas. Não é tipo assim, sonhei que eu tinha batido o carro. Sonhei... Não é bem assim. Eu sonhei que tal coisa acontecia, eu tenho que me preparar para isso, porque isso. Imagina, se Deus te falar, você vai sonhar que você vai ser um governador. Hoje, você falaria que ridículo, eu tô viajando na maionese. Se fosse naquela época, ele ia se preparar para isso. Ele ia saber que ele ia ter que estar lá. Mas isso é um modo espiritual que a gente tem que ligar. Você percebe que você está sendo cercado por pessoas ruins, maldosas. Você vê. Não é intuição. Não existe intuição em crente. Não existe magia gospel, lembra? Então aqui você começa a entender e na palavra você começa... agora sim. Eu fiquei lendo uma outra passagem que é em João. Depois eu vou explicar para vocês terem essa noção de espiritualidade da leitura bíblica. A palavra estava facilitada nos meus cornos e eu assim, não tô conseguindo entender isso aqui, Deus. Não tô conseguindo. Não tô. Aí eu abri meus olhos de novo e eu, ok, agora fez todo sentido pra mim. Tá. Discernimento. Porque eu estava buscando a sabedoria aplicada e eu precisava entender aquilo ali, aquele frame de palavra. Então, você, a partir de hoje, não vai mais confundir os seus caminhos. Não vai ser um irmão gritando no púlpito, botando a mão na sua cabeça, fazendo você cair no chão. Não vai ser um comichão. Vai ser de verdade, vai ser o quebrantamento. Ontem perguntaram, como é que eu vou quebrantar meu coração? Como é que eu vou estar mais próxima de Deus? Com discernimento. Talvez a palavra que você está buscando não está nos gritos. Está no silêncio. Talvez a palavra que você busque não está no que você quer ler, mas naquilo que você vai precisar ler no caminho. E aí a gente sempre vai para esse lado que eu já falei, né? O dom mais complexo que se tem para você na sua vida é o do discernimento. Já falei e eu falei assim, poxa, eu queria ter o dom de línguas. Não de discernimento, porque é muito difícil você olhar para a pessoa e já saber as coisas todas que estão acontecendo. Queria que fosse mais fácil, queria algo mais simples para minha vida. E quem te disse que você tem que ter isso no mais simples? Mas eu não queria isso. Aí você diminui a sua grandeza no compromisso com Deus, porque você quer um dom solitário, sabe? Eu queria o dom de cantar, queria o dom de pregar. O dom de cantar, ele é extremamente atacado espiritualmente. O dom de pregar, ele é acusado constantemente, né? Já pensaram sobre isso? Porque o cantor, ele tem que viver a palavra louvada. E uma vez eu falei para uma irmã que louvava na igreja, depois de um tempo, eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, eu sinto a tua dor. Eu sinto, sabe? Que bom, Sara. Fique por aí. Seja bem-vinda. Eu falei pra ela assim, eu sinto a tua dor faz umas 3 semanas. Eu não sei o que você tá passando, entende? Porque eu não sou adivinha. Eu disse, eu não sei o que você tá passando. Eu não sei o que você tá sentindo. Eu não sei qual é o problema na sua casa. Eu sei que é muito grande.
E quando você louva, eu escuto você gritando, pedindo ajuda para Deus. E se você lê Salmos, você escuta Davi gritando: bem-vindos ao discernimento. Você escuta o clamor de Davi ao longo dos Salmos, que não foi só ele que escreveu os Salmos, né? Mas as partes de Davi mostra por que ele tem um coração segundo a Deus. Não é pelas histórias ou pelos erros que ele cometeu, mas pelos arrependimentos e as dores que ele sentiu ao longo daquele período. E é isso que acontece na nossa vida. Ontem eu estava conversando e hoje também fui bem incisiva aqui em casa, que é, às vezes a gente quer que seja como nós queremos, sabe? Eu quero que seja do meu jeito, eu só vou se for do meu jeito. E você vai se frustrar e vai sair da sua fé, você vai sair da sua espiritualidade muito, muito fácil. Porque não é assim que acontece, né? Muitas vezes as pessoas me falaram a forma que eu iria morrer enquanto contava histórias, mas eu sinto algo forte na hora. Conte-me mais, que nós aqui nós gostamos de compartilhar as coisas. E aí, gente, uma coisa que eu sinto, tá? Ao longo das igrejas, né? Então, pesadíssimo. É isso, sabe? E aí você fala, não. Porque depois você vai conversar com Jesus desse lado aqui e você vai entender. Isso que você falou agora, tu vai entender. As pessoas também usam a fé para amaldiçoar. Vocês sabiam disso? Todo mundo que já foi machucado pela igreja, todo mundo que já foi ferido pela igreja, de alguma forma foi amaldiçoada, sabe? Já pensaram sobre isso? Hoje as pessoas usam a fé para amedrontar, para aprisionar. E a igreja é livre. É livre. A palavra fala para você que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente não tá falando de vícios, né? De coisas que são ruins. Mas que você tenha a visão que você não tá preso na igreja. A doutrina do homem, ela deve complementar a de Deus. E não ao contrário. Não é você fazer as coisas da igreja para complementar as coisas de Deus. É ao contrário. O bom senso humano tem que estar ligado com o seu bom senso espiritual. E isso não é um dom solitário. É um conjunto de dons. E isso, para você alcançar isso, no seu nível espiritual, para você perceber os dons do Espírito Santo, é o discernimento. Você tem que buscar o discernimento. O primeiro dom que você tem que buscar, de todos que você tem que ter ali na sua vida, é o discernimento. Só que como que tu vai fazer? Como que a gente busca discernimento, né? Ela é uma busca solitária, tá? Por que eu digo isso? Para você não acreditar que o seu discernimento depende de outras pessoas. Essa busca é solitária, entre aspas, né? Claro. Porque é uma busca constante e íntima com Deus. Todos os devocionais que a gente faz aqui é sobre o seu conserto e construção com Deus. Não, você aqui, ao longo dos meses que nós estamos juntos, eu mostrei todas as vezes que é no momento de intimidade com Deus que eu percebo que eu tô errando. Não é alguém apontando o dedo, porque eu vou atacar aquela pessoa. Quem que ela pensa que é? Ela tá muito mais em pecado que eu. Eu pelo menos tô indo no culto. Eu pelo menos oro de vez em quando. Leio a Bíblia. E ela não faz nada disso. Quem ela é pra me acusar? Então, não é o outro me acusar que eu não estou fazendo as coisas de Deus. É o Senhor me alertando que eu preciso estar mais próxima. E aí a gente procura na Bíblia. Onde que tá isso, né? Quando a gente procurar na Bíblia, que é onde você deve sempre estar, como eu disse, no início, a gente já tem a mensagem que discernimento é lâmpada. Onde? Na Bíblia. Porque na Bíblia mostra que a palavra é a lâmpada. Só que para você ler a Bíblia, você precisa estar aqui, ó, nesse exato momento. Essa é a primeira parte do estudo. É a parte que você vai, fundamento, já entendi, é por aqui que eu tô indo. Depois eu vou ter que aplicar isso aqui na minha vida.
E lá na Bíblia existem 3 passagens, e a gente trabalha muito, o mês passado todinho, nos 30 dias de Provérbios. Eu já resumi o livro de Filipenses, vou trazer um estudo também sobre ele, assim como eu trouxe o livro de Tiago. E lá, nessas passagens aqui, já deixei tudo certinho para vocês, fala o seguinte: a primeira parte fala sobre a busca da sabedoria mais o conhecimento. Porque se você tá nesse caminho aqui, sabe quem grita para você? O discernimento. É como se tivesse um outdoor ou um megafone falando as coisas. Por quê? Porque deter o conhecimento, você pode ter em qualquer lugar. Agora, você ter a sabedoria que vai ser aplicada, aí sim. Então, por mais complexo que pareça agora para você, saiba Hebreus, que Hebreus fala nessa passagem sobre a diferença entre ser criança e ser adulto. Que tipo de alimento que você está consumindo? Imagina, vamos lá, vai ser bem ridículo, mas os nossos exemplos aqui são bem simples, tá? Imagina um homem de 32 anos sentado na Agora pensa um bebê de 6 meses comendo um pedaço de carne, farofa, sabe? Pensa num bebê que ainda deveria estar tomando uma madeira. Você ainda é o bebê com
filho. Meu Deus, como assim teve filho? Sabe? Ainda de base. Hoje é um outro assunto que eu conversei de manhã em reunião, né? Falei assim, quando aquilo não for honesto, nosso, de essência, vai parecer fraco e eu não vou seguir naquilo, sabe? Aquela coisa que a gente tinha nos anos dos nossos avós, que o avô batia, traía, tinha filho fora do casamento, e a gente ainda almejava o relacionamento dos nossos avós que estavam casados há 60 anos. Mas o resultado desse casamento, dessa aceitação, era aquilo que você ignorava. Eu ainda acho que eu vou ter gravidez na adolescência com 30 anos. Sim. Vocês entenderam? É normal, isso aqui é o pensamento que eu tô falando pra vocês, que a gente tem que... Quando que a gente liga a chave de ser um adulto de verdade? Compromissos. As chaves do adulto na sua mão são os compromissos que você tem, sabe? Um exemplo gigantesco. Você tem que ter a sua casa. Você precisa saber que se você alugou uma casa, todos os meses você precisa honrar aquela conta. Existem alimentos que você precisa comer. Não é só passá-lo no setor de salgadinho e de bolacha, de iogurte, viver daquilo, de miojo. Porque o hoje que você está vivendo, o hoje já foi o futuro seu do passado. Sabe? É aquela questão que a gente vê. Você nunca vai colher os resultados das suas atitudes na mesma hora. É sempre depois. E daqui a 40 anos, daqui a 20 anos, o resultado que você pegou hoje vai ser aplicado. Eu vou dar um exemplo horrível, mas preciso. Você trabalha a vida inteira sonhando com a aposentadoria, tá? E ao longo desse tempo que você tá trabalhando, não sei qual a idade de todo mundo que tá aqui, quem quiser colocar eu já vou saber já. Ao longo desse tempo que a gente tá trabalhando na nossa vida, eu ganhei pouco, me estressei muito. Mas o meu sonho ainda é a aposentadoria, porque eu quero ficar de bobinha, né? Eu quero descansar, quero ter meu tempo. Só que quando você chegar na idade da sua aposentadoria, você vai morrer. Sabe por quê? Porque ao longo desse tempo você acumulou estresse, falta de dinheiro, não cuidou da sua saúde, não cuidou da sua saúde mental. E pode sim desencadear muitas doenças quando você parar. Então eu penso muito sobre isso. Sobre o que eu estou reservando para o meu futuro. Hoje eu vejo meu avô, que sempre trabalhou, só que ele nunca foi inteligente financeiramente, e ele vive de uma aposentadoria de R$ 1.500. Um homem que tinha um salário de 5 mil, 6 mil, 10 mil quando trabalhava, se aposentar com um valor de R$ 1.500. Você acha que isso é viver? Você entendeu por onde a gente vai? É você chegar lá na frente e aproveitar de verdade. E aí por quê? Porque você percebeu ao longo da sua vida
que você tinha que fazer uns cuidados básicos para chegar lá. Em Filipenses também fala o seguinte, que o amor a esse tipo de assunto, conhecimento, aumente.
Olha só o que a palavra fala lá em João. De si mesmo. Só pode fazer o Eu falei assim, não tô conseguindo entender isso aqui. O que lhes digo verdadeiramente é que o filho ele não pode fazer nada por si mesmo, entende? Tudo é aprendido através de outra pessoa. E o nosso maior exemplo de vida é o nosso pai. Então, eu não vou fazer nada por conta. Eu sempre vou ter alguém de exemplo para mim. E você escolhe o péssimo exemplo. Sempre. Mas para chegar até aqui, você precisa entender isso aqui, ó. Essa parte aqui. Discernimento é muito mais do que sensibilidade, né? Intuição. Não é. A gente tá vendo alguém fazer algo e eu quero replicar. Como que eu vou replicar isso? Se eu não tenho discernimento, se eu não tenho nada, eu não tenho. E aí, sabe onde que você também vai? Que é o que a gente faz por aqui todas as tardes, tá? Me retirar. Lá em Lucas fala que Jesus, ele se retirava para orar, para pensar, para ter discernimento. Ele fazia isso. E aí, você tem que entender que nós somos cópias de Jesus. Ele pede para nós sermos cópias de Jesus. No quê? Primeiro, não agir sob pressão. Toda decisão tomada sob pressão é erro. Jesus, ele não tipo assim, eu quero tua resposta agora. Jesus, não tem resposta. Não é agora, não é no teu tempo. Eu nem pensei nisso ainda. Ou se você já tem a resposta, né? A gente sabe o que significa isso? É que nós temos duas coisas na nossa vida. Vou pegar um babel. Peraí. Nós temos coisas específicas na nossa vida e que pra você entender como que você escolhe ou não, é só isso aqui, ó. Tá bom? Vocês entenderam? O sim sempre é sim. O resto todo é não. Eu acho, vou pensar, e é isso, aquilo, é não. Ai, que complexo. Não tem nada de complexo. Sinto muito se você esperava algo. Não tem. O sim é óbvio. Poxa, eu sou desconfortável aqui. Mas não tem mais. Você tá desconfortável, ponto. Reaja sobre isso. E aí,
que a gente faz aqui? Se Jesus não agia sob pressão, é porque ele sabia que a pressão faria ele tomar uma decisão ruim. Se ele não respondia tudo, por que você responde tudo? Por que você tem que ter uma palavra pronta na sua boca? Talvez você se calar te livre de muita coisa ruim. Você só olhar e quietinho te livre de muita coisa. Uma, porque você não vai praticar igual. Você tá vendo a pessoa cometer aquele erro. Fica quieta. Olha para aquilo ali e fala: eu não vou fazer isso aí não. Aí depois a gente entra em... Ele sabia quando falar. Quando ele ia se calar. Quando que ele ia ir, quando ele ia ficar. Não era no tempo dos outros. Não era, ai, fica mais. Tá na hora de eu ir. Sabe o que significa isso? Domínio próprio. A gente fez um devocional sobre domínio próprio. Também tá lá na comunidade. Domínio próprio. O domínio próprio, ele é você no futuro. Quando você fala, não posso gastar isso agora, porque eu tenho que pagar uma conta. Isso é domínio próprio. Porque você do futuro vai precisar se preocupar com isso, que você não tomou essa decisão. Não é? Domínio próprio, gente. Domínio próprio te traz extrema segurança. Torna você reconhecível, sabe? Onde que eu acho esses devocionais? A gente tem uma comunidade, Leia, que estão todos os devocionais lá dentro. Tem uma campanha de 30 dias de dezembro que tá toda relacionada com imagens dos temas que a gente trabalhou. E aí, se você tiver interesse em aprender sobre aqueles temas, aí é só acessar o link da bio, a gente tem a comunidade. Tem vários assuntos. Depois que a gente terminar aqui, que a gente tá quase terminando, dá uma olhadinha aqui no feed, é bem interessante. A gente tem muito tema, muita aula lá, deve ter
sabe? Não é tipo, eu sei sobre tudo, não. É você entender que agora, com discernimento, você tem uma luz que vai iluminar isso. Que é o quê? Discernimento. E o discernimento faz mais de um ano que eu não ouço músicas e não assisto TV. Top demais. Né? Para nossa fé. Isso, ó, viu? Sempre temos nossos feedbacks aqui, ó. O discernimento é para você entender que sem ele a gente confunde as nossas vontades com a vontade de Deus. Sabe? Você ora pedindo coisas que não estão no teu processo. Não estão. Tipo, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Deus não me escuta. Eu peço as coisas e ele não fala comigo. É a falta do discernimento presente constantemente na nossa vida. Depois, que é o que eu tava conversando de manhã aqui, a gente espiritualiza as nossas decisões ruins. Porque foi da vontade de Deus, foi livramento de Deus, blá, 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 blá. E Deus falando assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Isso aí são as tuas decisões ruins, as coisas que você não soube escolher. Coisas que você não se posicionou pra ser aquilo. Essa é a mania que a gente tem. De achar que tudo é resposta. Não é resposta, gente. Não é. E aqui a gente vive a nossa fé prática, tá? A fé prática é aquela fé que você tem noção. Não é um crente sem noção. E aí outra coisa, a gente tem um devocional chamado Desertos Vencidos Não Se Repetem. Não tem gravado, porque eu não tinha começado a deixar gravado as coisas, mas a gente pode trazer ao longo aí dos dias, que fala sobre os ciclos se repetem porque você acha que tudo é provação. Porque eu tô sendo provada, porque não sei o quê. Não. Você não teve o discernimento e você vai colher aquilo que você plantou. Mas Deus tá me provando, eu tô no deserto de novo. Não. Sinto muito. Quando você chegar... E olha, eu tô falando isso porque eu já falei isso, tá? Ao longo do tempo, você tem que majoritariamente crescer. Não regredir. Hoje eu vejo as pessoas voltando pra casa dos pais, agindo como se fossem filhos que ainda tomassem mamadeira, que não lutassem com as suas próprias pernas, que não param de sobrecarregar outras pessoas. Eu vejo mulheres casadas com crianças que tem que cuidar como se fosse filho, não consegue fazer uma comida, não consegue lavar uma roupa, não é um adulto funcional. Mas ele trabalha, ele me trata bem. E o resto? E o resto? Tem uma psicóloga que eu atendi essa semana, no final do ano agora, que a gente realinhou o conteúdo dela, que ela tem um tema muito interessante, que quando ela terminou a faculdade, um cara voltou pra vida dela e ela gostava muito dele. E ele era advogado, se eu não me engano. Aí ela formou em psicologia e ele olhou pra ela, olha só, percebam o gatilho. Ele olhou pra ela e falou assim, agora você já formou no que você queria, a gente pode casar, porque daí eu te sustento. Falou isso pra ela, entende? Tipo assim, guarde seu diploma que você estudou por 6, 7 anos e não exerça porque você vai ser uma dona de casa. E tu fez faculdade pra ser dona de casa ou fez pra exercer a sua profissão? Uma coisa não invalida a outra, tá? Mas ela fez, o sonho dela era atuar na área. Ela disse que tinha muita coisa que ela queria aprender. E aí a pergunta que ficou você vai me sustentar no quê? Quem eu vou ser daqui a 10 anos?
quando eu não exercer aquilo que eu tanto queria. Isso é um poder de discernimento que você precisa ter. Sustentar no quê? O que tu vai me sustentar? Quando eu ficar frustrada por eu não ter exercido, quando eu não ter construído nada e eu ver você construir? Vocês entenderam para onde a gente vai? É uma anulação, isso aí, entende? Em troca de algo que foi nos implantado, né, ao longo dos anos. Mãe, dona de casa, suporte emocional. E quem me dá isso de volta? Isso é uma troca. E você aprende isso na sua fé. E aí, a gente entra aqui, antes de eu falar, eu já expliquei o que é. Que a gente cai em enganos emocionais. Você se anestesia de coisas que você poderia ter adquirido mesmo sem se anular. E lá em Mateus 7, que eu falei ontem até sobre isso, nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Tudo aquilo que você é até hoje, você é reconhecido por eles, não se iluda. Se você é uma pessoa que desiste, você é visto como uma pessoa que não desiste, que desiste sempre, né? Não pode contar com você pra nada. Se você é uma pessoa emocionalmente fraca, todo mundo vai te poupar das coisas. Porque, fulano não lida bem com sentimentos. Nossa, que triste você ser visto pelas pessoas como fraco. E aqui a gente tá pra aprender que, com o discernimento, eu me torno muito mais espiritual, porque eu paro de ser lesa, né? Eu paro de, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Mas vai você fazer as coisas fora do lugar para ver se vai cooperar. Então, essa base que eu trouxe hoje, esse fundamento, é para você entender que à noite, quando a gente fizer a parte 2, e vai ter a parte 2, que é depois das 22, tá? Provavelmente. A gente vai entender que a nossa fé não vai ser mais confusa, porque isso aqui vai se encaixar nessa parte aqui. Porque o que eu trouxe, né? Que na parte 2 a gente vai buscar informações para quem tá começando. Tipo assim, tem umas meninas que saíram da Umbanda, da bruxaria, de várias áreas, gente, que estão vindo para Deus e elas não sabem as coisas. Então, quem tá no começo vai entender mais sobre... Cadê a parte que é o assunto? Sobre maturidade, prática e fortalecimento. Que é essa parte aqui, tá? Parte 2 é isso aqui. Maturidade, mais prática, mais fortalecimento. Então, quem tá no começo vai fortalecer. Quem tá voltando, porque tem muita gente que tá desviado do caminho ou já caminhamos, mas às vezes a gente tem a nossa fraqueza ali, né? Fraqueza. E aí, como tu vai se desenvolver nisso? Quais as perguntas mais comuns que a gente tem? Então, a gente vai... De noite vai ser muito mais pauleira. Aqui foi básico, porque você precisa primeiro fazer o fundamento da sua